Olá, salve, salve, torcedor brasileiro. Chegamos, senhoras e senhores, chegamos, rapaziada, para o assunto. Para o assunto que eu sei que interessa a todos vocês, para mim me interessa muito, para o povo brasileiro interessa muito. Porque começa, senhoras e senhores, a nova era, né, na seleção brasileira, a era de Carlo Ancelotti. Para muitos, chamado já de Carlinhos. Carlinhos do povo, Carlinhos do Brasil. Rapaziada, a seleção brasileira treinou hoje lá no CT do Corinthians, o CT lá, o Joaquim Grava, mano, no CT do Timão. E os convocados já estão lá com o professor, né, o Ancelotti, já estão lá com o Carlinhos, lá com o nosso querido professor. E o cara já armou o time, já fez um treino bem legal, bem bacana da seleção brasileira. Eu vou trazer tudo pra vocês nesse vídeo. E detalhe, como você vê no título do vídeo, tem escalação. A imprensa, ó, perspicaz, teve portão fechado e tudo, mas não, a imprensa é ligeira. A imprensa descobriu aí, já soltaram a escalação da seleção brasileira. E se for mesmo, ó, vou falar pra vocês, mano, se for mesmo essa escalação, vai surpreender muita gente. A defesa, no meio e no ataque. O cara mudou tudo. Defesa, meio e ataque. Tem muita diferença aí, defesa, meio e ataque, que eu vou trazer pra vocês aí no vídeo, mano, de hoje. E pra falar dessa seleção brasileira aí, o treinamento, como foi o treino da seleção. E a escalação do time que enfrenta o Equador pelas eliminatórias, rapaziada. Uma informação importante que eu separei já no treino da seleção brasileira aqui, que o Ancelotti aí, né, pra enfrentar o Equador aí, ele vai armar o time, segundo a imprensa, que ele vai armar o time num 4-3-3, que eu até separei a informação aqui, que é com um triângulo invertido no meio. Sem a bola, o time se fecha num 4-4-2, rapaziada. Essa já os primeiros começos aí, o início, né, de trabalho de Carlo Ancelotti, mano. E também, rapaziada, lembrando que Ancelotti, né, esboçou uma escalação de seleção brasileira pela primeira vez, né, desde que chegou, né, a era Ancelotti começou, e com direito a despiste, né, ele meteu o louco falando português claro aí, né, deu uma de doido aí, né, e despistou a escalação. A formação indicada aí referente ao que saiu da mídia, né, porque o treino foi fechado, mas teve muito jornalista que conseguiu bisbilhotar, conseguiu descobrir o treino aí da seleção brasileira, o que estava rolando, né, e puderam acompanhar também o início das atividades. Foi, lembrando aí que foi assim bem diferente, né, do que treinou na maior parte do campo com os portões fechados. Ou seja, abriram os portões depois, e aí meio que ele fez toda uma mistura do time titular, ele fez uma salada que é realmente para confundir a cabeça dos jornalistas depois que abriram os portões, né, rapaziada? Mas os jornalistas foram ligeiros e descobriram a escalação com os portões já fechados. Enquanto a imprensa teve acesso ao local, rapaziada, a comissão técnica aí da seleção deixou 11 jogadores, aí 11 atletas, né, de linha, de titular, de colete, né? Entre eles estavam aí os jogadores, o Danilo, o Andreas Pereira, o Andrei Santos, e o André Santos também, né, que depois que trabalharam, né, entre os reservas aí, o Bruno Guimarães e o Gerson não figuravam, né, entre os titulares. Ou seja, isso meio que quis para bagunçar mesmo a cabeça da galera. Entraram no time depois também, lembrando também, rapaziada, Bruno Guimarães e Gerson, né, eles entraram depois no time que os jornalistas aí, depois que os jornalistas aí deixaram o CT, tá, rapaziada? E lembrando que na seleção brasileira a principal novidade, né, do treinamento aí do time, né, do Carlo Ancelotti, foi o zagueiro, mano, Alexandro. Começando aí as novidades, o Alexandro, rapaziada, que entra e não vai botar o Léo Ortiz de titular. Olha aí, me surpreendeu, isso pra mim já me surpreendeu. Todo mundo achava que a zaga titular do Brasil seria Léo Ortiz e Marquinhos, mas não. Alexandro vai pro jogo, o jogador que joga lá no Lille, rapaziada da França, que foi convocado e a sua primeira convocação. No ataque também tivemos mudanças significativas, rapaziada. Quem diria Estevão do Palmeiras. Olha só, Estevão do Palmeiras vai ser titular no jogo contra o Equador. Ele também pode ganhar uma chance aí, né, que é a sua primeira chance como titular com a amarelinha. Vale lembrar que o Rafinha, né, embora convocado, né, foi convocado, ele está suspenso da partida desta quinta-feira. Então muita gente deve estar assustada. Poxa, Lúcio, cadê o Rafinha? Cadê o Rafinha? O Rafinha está suspenso, galera. Por isso que Rafinha não joga. Então é óbvio que o titular será o Rafinha. Por isso, o professor Ancelotti resolveu escolher o Estevão para titular. E ele ficará à disposição também para enfrentar o Paraguai na terça que vem aí, o Rafinha. E galera, lembrando que ainda o Brasil, a seleção faz mais um treino antes de encarar o Equador, né, pelas eliminatórias. A atividade será no fim da tarde desta quarta em Guayaquil, local do jogo.
Na preparação para este duelo, o professor Carlinhos aí, o Carlo Ancelotti, destacou que este será um confronto de muitos duelos e imposição física, e que a seleção não deve deixar o Equador intimidar nesse sentido, ou seja, o Brasil tem que chegar mordendo também os caras e botar panca, botar medo também nos caras. O Brasil ocupa aí, rapaziada, o quarto lugar nas eliminatórias aí com 21 pontos, já o Equador é o segundo com 23. Sobre o treinamento da seleção brasileira, o que me chama mais atenção também é o Antony no banco, né? Seria uma boa, pelo menos o Antony no lugar do Vinícius, do Vinícius Júnior, perdão, do Estevão, né, rapaziada? Seria uma boa, né, rapaz? O Antony no lugar do Estevão, porque o menino tá voando, jogando muita bola lá no Real Betis. Bom, senhoras e senhores, vamos então para a escalação da seleção brasileira. Vamos soltar a escalação e já soltando a escalação, já volto aqui, já volto aí com vocês para dar minha opinião. A formação aí da seleção brasileira teve o seguinte time aí: Alisson do gol, rapaziada. Wanderson na lateral direita, que me chamou a atenção. Marquinhos e Alexandro na zaga. O Alexandro na esquerda. O Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson no meio. E no ataque, Estevão, Richarlison e Vinícius Júnior. Repetindo a formação aí, a escalação da seleção brasileira para enfrentar o Equador, rapaziada. Alisson, Wanderson, Marquinhos, Alexandro e o Alexandro do Flamengo. São dois Alexandro, tá? O da zaga e o lateral. Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson, Estevão, Richarlison e Vini Júnior, galera. Bom, rapaziada, essa escalação da seleção, o que ficou de diferente? Zaga, não joga Léo Ortiz, achei estranho, acredito que o Léo Ortiz merecia uma chance na seleção, mas é Carlo Ancelotti, senhoras e senhores, é Carlinhos, 5 vezes campeão de Champions League, então eu não vou subestimar o professor, eu não vou duvidar da potencialidade, né, da potência, da capacidade do professor Carlo Ancelotti. Se ele botar o Alexandre zagueiro é porque, né, eu vou confiar, ele deve conhecer bem o cara. Alexandre então titular, meio campo ficou bem forte ali, principalmente para marcação ali, para armar jogadas em marcação, que é Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson, meio campo bem forte. Agora o que me chama a atenção é Estevão, Richarlison e Vini Júnior. Por que me chama a atenção? Por que eu falo Antony teria que ser titular? Porque o Carlo Ancelotti ele veio agora do futebol espanhol. Acompanhou toda a trajetória do Antony no Betis, ele viu o Antony de perto lá no Betis. Será que de repente pro Carlo Ancelotti ele achou que o Antony foi muito mal no Betis, ou que não agradou tanto o Carlo Ancelotti? Por isso que ele deixou o Antony no banco? Pode ser que o Antony não agradou o Ancelotti lá na Espanha. Na época agora que o Ancelotti ainda estava lá no Real Madrid. O Ancelotti comprava os jogos do Antony, né? Pode ser que o Antony não agradava o Carlo Ancelotti, ele não gostava do futebol do Antony. Por isso ele optou por Estevão, rapaziada. Então o ataque do Brasil, um ataque muito bom, muito legal. Eu acredito que o Richarlison será o nosso centroavante matador de área, o cara do ataque mesmo, para fazer gol, o artilheiro, centroavante, né? E com o Estevão e Vinícius Júnior, provavelmente, né? Vão jogar ali pelas pontas, os dois abertos pelas pontas ali, o Estevão e o Vini Júnior, com o Richarlison no ataque. Eu achei um time muito bom, cara. Eu gostei de verdade. Principalmente Bruno Guimarães, Gerson e Casemiro. O que me faz sentir falta na seleção é o meia armador. Meia armador clássico. Estilo um Zico, estilo Rivaldo, estilo um Ronaldinho Gaúcho, estilo um Kaká. Sabe? Aquele meia, né? Aquele cara que arma jogadas. Aquele meia, né? Aquele meia que sabe armar as jogadas ali. Que deixa os companheiros... na cara do gol, rapaziada. Que deixa os jogadores na cara do gol. Eu tenho muita saudade desse meia na frente, esse meia armador aí das jogadas. E não temos, só temos volantes. Casemiro, Bruno Guimarães, Gerson. Gerson é o que eu acredito que vai ser o que vai mais ficar um pouquinho mais avançado aí, que vai tentar fazer esse papel de meia armador, de meia para deixar os companheiros na cara do gol, que não é muito cacoete, não é muita força do Gerson. Essa parte assim de ser aquele meia clássico, né? Mas vamos aguardar, rapaziada. Eu gostei mais da escalação, só não gostei da lateral direita. Podia ter sido o nosso querido aí, o Wesley, né? O lateral direito do Flamengo. Podia ter sido no lugar do Wanderson, né? Poderia jogar no lugar do Wanderson ali, o Wesley do Flamengo. Então pra mim poderia ser uma defesa com Alisson, Wesley, Marquinhos, o Marquinhos, o Alexandro e o Alexandro do Flamengo. Podia ser essa defesa aí, né, rapaziada? Mas não, ele optou pelo Wanderson, não sei, ele viu os treinos da seleção hoje, ele fez os treinos com a seleção, então o Carlo Ancelotti deve saber por que botou o Wanderson, ele deve ter gostado muito do Wanderson
pra começar com o Wanderson. Meio campo forte e ataque bom. Vamos aguardar então, senhoras e senhores. Isso aí, rapaziada. Vamos aguardar então, senhoras e senhores, cenas dos próximos capítulos e ver como será a nova seleção de Carlo Ancelotti, a nova era Ancelotti. Brasil e Equador, quinta-feira, hein, mano? Eliminatórias. Vamos aguardar e ver como é que vai ser. Jogo fora, hein? Jogo duro e jogo fora da seleção brasileira. Vamos aguardar, rapaziada, e ver como que será essa seleção brasileira, mano. É isso aí, mano. Tamo junto. Coloque aí nos comentários o que você achou dessa escalação da seleção. Opina aí, rapaziada. O comentário de vocês é muito importante para o crescimento do canal, beleza? É nóis, tamo junto e valeu!